Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos novamente aqui de volta na jornada pelas parábolas. Que essas parábolas, Senhor, que são palavras que o Senhor trouxe, são palavras que o Senhor deixou, são palavras que não vão cair por terra, são palavras que prevalecerão diante dos anos, diante das vidas, diante das famílias, diante das igrejas, porque são ensinos, são direcionamentos, são formas das pessoas viverem, são formas das pessoas prosperarem, são formas das pessoas serem felizes, são formas das pessoas se darem bem, e são formas que o Senhor deixou como sendo um caminho que traga paz, que traga direção, que traga posicionamento, traga prosperidade na vida do seu povo, e nós te agradecemos por isso. Nós bendizemos e engrandecemos o teu nome neste momento por isso, que estamos aqui trazendo, Senhor, essa direção, esse posicionamento, essa força, essa luz para o teu povo, para que eles prosperem, para que eles sejam felizes e sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém? Estamos de volta aqui com a jornada nas parábolas. Aqui na minha cidade está muito frio, tem que fazer de blusa, porque senão a gente congela, tá uma temperatura muito baixa, é um frio atípico, né, mas está vindo. E estamos aqui, também aquecido pela presença do nosso Deus, e tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de todos nós, essa jornada. Como eu já disse, resumidamente, em outros vídeos, eu quero, para aqueles que estão chegando agora, eu quero dizer para você que as parábolas são ensinos que o Senhor Jesus trouxe para a igreja. Então não foi uma coisa assim que foi fabricada, foi criada, uma coisa assim que foi tirada de um livro. Não, isso aqui que nós estamos trazendo, essa jornada, são os momentos em que ele esteve com a população e ele trouxe para eles parábolas que são histórias, baseadas no conhecimento que eles tinham, mas trazendo uma verdade real, uma verdade plena, que vai servir para impulsionar a vida do homem, a vida da mulher e também a vida da igreja de uma forma em geral. Espero que você também depois vá nas outras parábolas que foram faladas, nos outros vídeos, e você passa a ser abençoado com esse ensino, porque quando você trouxer esse ensino para a sua vida, para o seu conhecimento, para a sua forma de interpretar, eu quero dizer para você, você não verá mais Jesus como você via antes, você não verá mais a igreja como você via antes, e você não verá também o reino dos céus como você via antes, porque você vai trazer foco para a sua vida. Não é uma coisa ilusória, não é uma coisa enganadora, não é uma fantasia, não é um encantamento, mas é simplesmente a palavra do jeito que ele trouxe. Nós depois trazemos também contextos, né, para que você possa ser atualizado e levado para aquele tempo, né? Que é uma época, por exemplo, que não tinha caneta, não tinha papel, não tinha internet, não tinha como escrever, mas ele trouxe as parábolas e disse assim, olha, desse jeito, você faça assim na sua vida, você faça desta maneira. Ele está dizendo, faça dessa forma que vai dar certo, vai ser bom, vai dar resultado, vai dar vitória. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar a respeito da figueira, dá a impressão que figueira é a mesma parábola, né? Mas são 3 parábolas da figueira. Nós já falamos algumas e tem mais outras para falar. Mas hoje ele está falando de uma figueira que não tem folha, porque ela está fora de estação. Então ele está dizendo alguma coisa em torno de Israel, que ele viveu muitos períodos da vida, uma hora prosperou, por exemplo, na época de Davi, depois Salomão teve um declínio, depois eles foram invadidos pelos assírios, pela Babilônia. Então são períodos que o país teve retrocesso. E também na vida da pessoa, na vida do homem, na vida da mulher, nós temos estações. Vamos falar sobre isso. Vai ser muito bom, vai ser uma coisa que vai ajudar muito na sua vida, na sua experiência. Tenho certeza que vai preencher espaços que estão na sua mente, no seu coração, vai tirar dúvida. Eu tenho certeza que depois dessa apresentação desse vídeo da parábola da figueira sem folha, você vai ficar muito bem e você vai ficar mais enriquecido com o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos falar também sobre a plataforma, porque a plataforma nos uniu. Vamos combinar assim que a plataforma é um shopping, nós estamos todos juntos aqui, né? Deus está abençoando, que está acrescentando a cada dia os inscritos. Eu espero que você me ajude. Apresenta esse nosso trabalho para outras pessoas, que é feito de uma maneira simples, não é tão didático, porque senão demoraria muito, né? Teria que ser muitos vídeos. Mas de uma maneira como que você ouviria na igreja, na escola dominical, num estudo, numa apresentação, com contextos, mas ela é uma coisa real.
É muito importante que você pense isso. É uma coisa real, uma coisa que todo homem, toda mulher precisa viver. E tem pessoas que muitas vezes que elas gostam desse tipo de conteúdo. Tem uns que gostam de outros gostam de coisa diferente, mas a plataforma sabe quem gosta desse tipo de conteúdo, porque tem pessoa que ela vê esse tipo de vídeo e fica assistindo, porque ela se sente bem. Se sente assim uma coisa muito simples, não é uma coisa trabalhada, uma coisa manipulada. Então, a plataforma, quando ela vai levar para outras pessoas, se você curte, se você compartilha, se você faz um comentário, se você participa, então ela vê relevância nesse nosso trabalho, e ela pega e fala assim: "Ó, esse teu pessoal tá vindo aqui, tem gente se movimentando", então a plataforma quer que as pessoas conversem, se movimentem. E ela vai pegar e ver esse nosso perfil e vai levar as pessoas que moram em área rural, pessoas que moram em outros países que não falam português. Então, aquela pessoa que se sente sozinha, a plataforma vai apresentar o nosso trabalho lá, através do seu apoio, se inscrevendo, apresentando esse vídeo para outros seus amigos, para seus grupos do WhatsApp. Posso contar com você, né? Tenho certeza que você é uma bênção e Deus vai abençoar e vai continuar abençoando poderosamente a vida de todos nós. Vamos trazer então um texto na palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 21 e o versículo 29. Ele diz assim: "E disse-lhe: Eis uma parábola, é para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis mesmo, vendo-as, que está perto o verão. Assim também vós, quando vires acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto." Meus irmãos, é muito importante que a gente explique que as parábolas, quando eram ditas, era para poder prender o emocional das pessoas. Porque Jesus, veja bem, ele veio do reino dos céus. Ele tem o conhecimento que nós temos hoje, ele tem o conhecimento de 100 anos para frente, se a sociedade ainda continua existindo, de 200 anos para trás, mas aquelas pessoas que estavam lá, elas não tinham conhecimento. Eu acredito que se fosse hoje, seria como você parar numa praça, no centro de uma cidade, onde junta todo aquele tipo de gente, certo? Existem aqueles entregadores, as domésticas, quem trabalha na segurança. Então, não é uma coisa uniforme, assim, tipo, você vai numa classe, tem alunos da oitava série, ou você vai numa faculdade, tem alunos da medicina, ou tem alunos da engenharia. Não, era a massa, era o povo. Eu acredito que esse vídeo também, e outros vídeos que está aqui nessa plataforma e outras, ele vai para a massa também. Então, o conhecimento daquelas pessoas, não tinha como, por exemplo, ele aprofundar em geografia, ciência, matemática, porque uma grande parte daquelas pessoas não tinha essa possibilidade. Nas parábolas, eles se encontravam, porque era muito comum em Israel eles terem a figueira, como ter a oliveira também, né? A oliveira era o símbolo da nação de Israel. E eles tinham também tâmaras, então eles tinham contato com aquilo. Então, quando o Senhor fala assim para eles: olha para a figueira quando ela perde a folha, está vendo o quê? Mudança de estação. Eu quero dizer para você que Israel, naquela época em que ele estava sob o domínio do governo do Império Romano. Então, as ordens para tudo que acontecia em Israel vinha de Roma. Os imperadores romanos, né? Marco Aurélio, Nero, Júlio César, todo aquele povo lá. E eles, na verdade, construíram um grande império. E nesse período que o evangelho era pregado, eles estavam debaixo do Império Romano. Então, praticamente, eles estavam vivendo uma estação. Quando Josué entra e toma todo aquele lugar e pega todos aqueles reis e coloca eles numa cruz e distribui a terra para as 12 tribos, era uma estação. Depois vem os juízes, sabe, que Deus levantou para defender dos filisteus, que roubavam, que tomavam tudo que eles tinham, era outra estação. Depois vem o rei Davi, forma um grande exército e aglomera muitos soldados, e ele vence toda a resistência que está no redor daquele lugar. É uma outra estação. Né? Na época do Davi, diz que ele chegou a ter 240 mil soldados, ele não tinha inimigo, ninguém queria uma guerra contra Davi. E pagava imposto para ele ainda. Ninguém queria entrar num conflito, porque ele era uma nação muito forte, muito próspera. Estava vivendo outra estação.
Quando vem Salomão, e depois é um assunto para um outro dia, ele não tem a mesma competência, não tem a mesma direção de Deus, ele se frustra, se envolve em coisas erradas, Deus tira a cobertura, os filhos deles perdem para os assírios, vêm lá, invadem, tomam, levam eles embora, esparramam por todo mundo. Outra estação. Depois vem Judá também, com a Babilônia, vem lá, invade lá, queima tudo, destrói o templo, outra estação. Então veja bem, ele está dizendo, olha, está vendo a figueira que mudou de folha? São estações que estão mudando. Então vocês notem, até ele tem uma profecia que fala que quando a oliveira voltar a ser plantada, é porque está próximo à vinda do reino. Em 68, a nação de Israel, que estava toda esparramada por todo mundo, não havia um espaço físico para a nação de Israel. Vou falar um pouco de geografia e política aqui, né? Porque eles foram esparramados. No ano 70 da nossa época, depois da crucificação de Jesus, da morte dele, o general Tito invadiu, cercou Jerusalém e não deixava entrar nada, e nem sair nada. Quando eles entraram, eles estavam tudo morrendo, sabe, de fome, de doença, de tudo, e destruiu tudo. Queimou o templo, acabou. E os judeus que tinham lá, eles esparramou no mundo todo. De lá até 68, Israel não tinha um país. Eles tinham tipo assim, aqui no Brasil tem, parece que em torno de 15 milhões de israelitas, nos Estados Unidos tem mais uns 15 milhões, 20 milhões, na Inglaterra tem outro tanto, na França eles estavam esparramados no mundo. Até que em 68, até por um político brasileiro, que era o presidente das Nações Unidas, Waldo Aranha, fizeram aquela reunião, falaram, vamos arrumar um espaço para Israel voltar lá, que estava sob o domínio dos ingleses, lá onde eles estão hoje. Então devolveram para Israel aquele pedacinho, né, que corresponde mais ou menos a 2 tribos das 12. Eles estão lá. Então, praticamente a oliveira foi plantada novamente. Então ele disse, quando você vê que for plantado, que a oliveira voltar a florescer, é sinal que está próximo ao reino. Mas ele estava falando naquele momento da figueira, que trocava de folha. Porque nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o outono, né? Que começa a ventar muito, cai as folhas. Depois tem a época das flores, depois da fruta, né? Aqui na minha região, por exemplo, a gente vê muito isso com a manga. Quando entra no mês de dezembro, por exemplo, começa a aparecer manga para todo lado, os pés começam a brotar, e quando chega a época do fim de dezembro, você vê que manga para todo lado. Depois passa aquele tempo, aí desaparece. Aí vê o vento, sacode, as folhas amarelas caem tudo, mas a oliveira cai bastante mesmo. E vamos falar a respeito disso, trazendo para a sua vida, trazendo para a sua família, trazendo para a minha vida, para a minha caminhada, para o nosso projeto. Eu quero dizer para você que a vida do homem, a vida da mulher, é feita de estações. Então, por exemplo, aquele momento que você é um pré-adolescente, você é um faz tudo dentro da sua casa. Pelo menos uma família organizada, né? Vamos acreditar. Vamos pensar assim. Então, vá no mercado, faça isso, faça aquilo. Você já veio da escola, já fez lição da escola. Ajude na cozinha, ajude no chão, ajude a lavar o carro. É a sua estação naquele tempo. Quando você sai desse período da pré-adolescência, é onde começa a vir a cobrança, sabe? Eles querem que você cuide das suas coisas direito, da sua roupa, do seu corpo, quer que você se posicione diante das pessoas de fora, quer que você tenha educação. Aí quando você começa a entrar no mercado do trabalho ou nos estudos, eles querem que você seja excelente, certo? Se pensou, você pega os filhos, é um péssimo vendedor, é um péssimo trabalhador, é um péssimo ajudante, certo? Mesmo que as famílias mais bem estruturadas, que têm condição de bancar um estudo técnico forte, depois um estágio, vai num estágio não dá certo, vai no outro não dá certo. Então você vê, é uma mudança de estação que a pessoa ela passa a ser polivalente. Ela precisa de pensar por si própria, sabe? Ela tem que pensar por si própria. Eu passei uma experiência dessa quando eu passei nessa fase, eu não esqueci nunca mais, até hoje, sabe? Naquele tempo eu não frequentava a igreja ainda, porque eu tinha aqui uns 14 anos, mais ou menos, e era comum a gente trabalhar naquela época. Na minha época, com 14 anos, você registrava carteira. Agora parece que é com 16, se eu não me engano, né? Com 14 anos, você registrava carteira. Mas muitas pessoas se aposentaram com menos de 50 anos, por causa dessa facilidade da lei. E eu não tinha arrumado nenhum trabalho ainda. E tínhamos nossos amigos, assim, que a gente vai jogar bola, a gente tem amizade. Ele falou, viu, vamos lá ver se eu consigo encaixar você
num depósito que a gente tem lá, que ele separava as coisas de reciclagem para depois os caminhões virem buscar. Aqueles caminhão grande levava, né? O papelão para um lado, a sucata para outro. Então aquele pessoal ele aproveitava essa mão de obra mais barata e pegava a carteira, assinava para encaminhar para o mercado de trabalho, para você ter um currículo. Porque você vai lá com, por exemplo, 18, 20 anos, não trabalhou, não trabalhou em lugar nenhum. Como que eu vou dar trabalho para você se você não fez nada até hoje? Então você tem que entrar no que aparece, né? A dica aí, já fica um posicionamento para você que tem filho adolescente na sua casa, e 14 anos, ó, rua, manda se virar. Porque o currículo é importante. Às vezes nem pelo dinheiro que vai ganhar. O meu filho, por exemplo, ele, entre os negócios que ele toca, ele tem um lava rápido também, e aparece fila de homens lá, e chega com o filho dele e falou, eu não estou preocupado com o salário, eu quero que ele trabalhe. Eu quero que ele acorde cedo, sabe? Quero que ele durma à noite, acorde cedo e venha trabalhar aqui. Não importa se ele vai ganhar pouco, se ele vai ganhar muito, não importa, eu quero que ele trabalhe. Eu quero ver ele ativo. Inclusive, nem o dinheiro que ele vai ganhar não precisa dar nada em casa, fica tudo para ele, mas eu quero que ele trabalhe. Quero que ele acorde cedo, venha aqui, trabalhe, volte para casa cansado, vá para a escola à noite, trabalhe. Porque se você não treina a pessoa, ela não tem aquela produtividade de acordar cedo, aquela responsabilidade, aquele compromisso de ouvir alguém falando para ele, faça isso, faça aquilo. Ele pode, sabe, desenvolver essa preguiça, essa má vontade, né? Como eu vi um vídeo essa semana, fiquei chocado. O rapaz estava com 24 anos recebendo pensão dos pais e estava chorando na internet. Estava chorando na internet. Ai, tô chorando porque tenho 24 anos e minha mãe não vai pagar pensão para mim mais. O juiz falou que ela não precisa pagar pensão para mim mais. 24 anos, meu Deus do céu, vivendo na custa da mãe. Gente, eu falo para você, quando eu tinha 7, 8 anos, a gente pegava uma lata e pegava aquele adubo dos cavalos e ia na horta vender, porque a horta usa muito, tanto de cavalo como de galinha, porque era um adubo, né? Tem gente que muitas vezes não está acostumado, pode não entender. Mas o adubo é feito de coisas que estão estragadas, né? Se você pega resto de legume, mistura com terra e com vegetação, ele vira um adubo, são coisas estragadas. Então eu vendia aquilo lá. E voltava contente com as moedinhas, pagava aquela mixaria. E depois, no dia das mães, comprei uma xicrinha para minha mãe. Nossa, minha mãe se derreteu. Acho que a vida inteira ela falou da xicrinha, sabe? O trabalho, ele faz parte da pessoa, gente. O que não faz parte da pessoa é ser vagabundo, ser preguiçoso, sabe? Ser uma pessoa displicente, relaxado. Isso não faz parte. Isso aí é uma coisa que a sociedade traz para transformar pessoas em pessoas que depois elas querem viver o tempo todo de vida fácil. Não é bom isso daí. A estação tem que mudar. Você saiu da pré-adolescência, pronto, agora você vai para a próxima. E falando a esse respeito, eu cheguei lá e eles falaram assim para a gente, olha, você vai, chega aqui amanhã às 6h30 da manhã, traga sua carteira profissional. Era uma segunda-feira. E coincidiu que aqueles dias lá, né, é aquele negócio do carnaval que passava na televisão. E eu acabei ficando um pouco mais tarde vendo o carnaval, perdi a hora. Quando eu cheguei lá, era 8h30. O dono do comércio falou assim para mim, que hora que eu combinei com você, para você vir aqui? Eu falei, 6h30. Que hora que é agora? Olha lá. Falei, 8h30. Falei, então não precisa vir mais, viu? Pronto. Voltei para trás, mas com uma lição. Voltei com uma lição. A gente tem que ter responsabilidade. Muda seu tempo, muda a estação, mas a cobrança muda também. Muda também. Você tem que ser ativo, moço, moça, sabe? Eu tenho uma filha, por exemplo, quando ela tinha 8 anos, 9 anos, que ela começa a ficar mocinha, assim, que elas começam já, né, olhar para um lado, para o outro, eu falei, filha, se você for para arrumar um casal um dia, namorar um dia, não se aproxime do homem por causa de um prato de comida e por causa de uma cama para você dormir. Você tem que ser ativa. Seja uma pessoa resolvida. Faça curso técnico, aprenda a profissão, desenvolva seu salário, e se um dia você resolver que você vai casar com alguém, você vai se envolver com ele, porque você está feliz, você está bem. Você encontrou uma pessoa bacana, uma pessoa que tem uma boa amizade com você, que vocês se relacionam, vocês se sentem felizes juntas. Para mim está tudo certo. Eu acho que isso que é importante. Filhos, eles não nascem para ficar com a gente a vida toda, eles têm que seguir a vida deles. E ela viu eu, sabe? Ela fez curso técnico, trabalhou no comércio, desenvolveu, né? Graças a Deus agora, Deus abençoe ela ultimamente, ela conseguiu fazer faculdade de psicologia, trabalha em 2 lugares, comprou o apartamento dela. E ela não se aproxima de um homem assim, não assim, não, eu preciso de um prato de comida e uma cama para dormir. Eu acho que tanto as mulheres como os homens,
Eles têm que ser proativos. E depois, o que eles vão fazer da vida deles futuramente é uma estação que vai mudar naturalmente, sabe? Naturalmente. É como certos homens também. Ele não aprendeu a fritar um ovo. Ele não aprendeu, muitas vezes, fazer um arroz, um feijão. Depois ele tem que casar com a primeira mulher que aparece na frente para ser empregada dele, para continuar sendo a mãe dele, a tia dele. Olha, eu não sei fritar um ovo, eu não sei lavar uma camiseta, então eu tenho que arranjar uma mulher. É, aquela mulher é trabalhadeira, e casa com a mulher. Depois de 8 meses ele percebe que o temperamento dele não coincide com o dela. Aí a mulher percebe que o homem é controlador, que o homem é chato, que o homem não conversa. Entendeu, gente? As fases mudam. Vai chegar a fase do casamento, vai mudar totalmente a sua vida. A estação mudou. Você era solteiro, então você andava com gente solteiro, você usava roupa de solteiro, você brincava de solteiro, você andava olhando para todo lado assim, porque você era solteiro, né? Você é solteiro, você não tem compromisso, você não tem que prestar conta para ninguém, você é casado, não. Pessoa que chata para sua mulher, um homem casado, alguém chega para ela e fala: nossa, seu marido estava dando em cima, olhando para todas as mulheres que estavam lá. Quer dizer, é chato para ela isso aí. Muito chato, ela fica constrangida, falando: mas ele já casou comigo, tem a casa dele, por que ele tem que ficar dando risada para todas as mulheres que ele acha na frente? Por que ele tem que ficar rindo para todas as mulheres que ele acha na rua? Você vê que a estação mudou, mas ele não percebeu. As mulheres a mesma coisa também. Você é solteira, olha, eu vou voltar para casa dos meus pais. Ele sabe que um dia talvez eu vou casar, talvez um dia eu vou sair de casa morar para ter minha família. Então ela ri para um, ri para outro, brinca com um, brinca com o outro, certo? A roupa que ela usa é uma questão dela e dos pais dela, certo? Agora, se depois de casada, ela começa a usar roupa de solteiro, começa a andar que nem a solteira, rindo para um, rindo para outro, gracinha, quer um gracinha com o outro. Aí a pessoa chega para o marido dela e fala: nossa, mas sua mulher tá andando com aquela moçada solteira, tá dando bola para todo mundo. Nossa, você pensou como é que fica esse homem? Muitas vezes, para evitar ter uma verdadeira briga, mesmo uma confusão, ele segura para dentro, mas aquilo na frente vai dar problema. Porque é uma falta de respeito que pode dar retaliação. Então a estação mudou. Sou casado, como é que eu vivo a vida de casado? Quando as pessoas falam para mim: pastor, eu quero casar. Hora para me casar, pastor, eu queria tanto casar, não consigo casar. Esses dias apareceu uma, eu falei: quantos anos você tem? Eu falei: tenho 40. Você tem 40 anos? Tá bom, então vou uma coisa para você. Você precisa pegar amizade com mulheres que nem você, que tem 40 anos, e não saber no mínimo detalhe o que acontece no casal, porque cada casal sabe até onde pode falar, até onde não pode. Mas procure ver como é que é a rotina de uma mulher de 40 anos casada. Veja como é que ela vive com o marido, sabe? As limitações que ela tem, cobrança na roupa, cobrança na hora de entrar, cobrança na hora de sair, cobrança na hora de você agir, saber que tem que ficar quieto, saber a hora de falar. Porque depois que você casar, é muito difícil você aprender isso daí. Você tem que ver como é que funciona. Porque de repente, você pensa que você vai ter só, sabe, a parte boa do casamento. A parte da cobrança você não vai ter. Isso gera frustração, gera conflito, gera briga. Na profissão também, sabe, gente? Eu faço uma guerra aqui na internet com uma palavra que o movimento feminista está trazendo, que chama a palavra provedor. Gente, a Bíblia não fala essa palavra provedor em lugar nenhum. É uma coisa do movimento feminista. Porque o movimento feminista, ele é contra a família, ele é contra a Bíblia, é a favor do aborto, é contra a igreja, ela não gosta de pastores, sabe? O movimento feminista não quer pastor na frente. Porque eles projetam, sabe, uma sociedade sem família. Sabe? Eles não querem família. Eles não querem, por exemplo, que a mulher lave a roupa do marido, cozinhe para o marido. Então é um movimento que é extremamente agressivo. E quando ele coloca a palavra provedor, porque ele quer dizer assim: se o homem ficar desempregado, você pode arrumar outro. Se o seu marido ficou doente de cama, está com um problema sério de saúde, você vai atrás de outro, porque ele não é provedor, mas você vai atrás de outro provedor. Só que a Bíblia chama isso, meu, de adultério, prostituição, uma mulher que vai atrás do homem por dinheiro, por recurso, por presente, chama-se prostituição isso daí. Seja por um presente, seja por uma roupa, seja por uma condição financeira. Entendeu? Nem o homem ele deve se aproximar de uma mulher somente pela questão financeira, e nem a mulher também. Isso é muito claro. A Bíblia é muito clara quando fala a respeito disso. Então é uma estação que muda de solteiro para casado. Você tem que estar projetada para que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida, para que o Espírito Santo tenha liberdade na sua casa. E Jesus está falando isso daí. A figueira, ela está sem folha porque ela está com mudança de estação.
Agora, na igreja tem que ter, na vida do homem e da mulher, essa mudança de estação, mas o Espírito Santo não muda, ele tem que continuar naquele adolescente, pré-adolescente, quando ele obedece o pai, ele obedece a mãe, ele cobre o corpo de sentimento, porque ele não é uma coisa que está vindo no mercado para todo mundo ficar secando, babando em volta. Ele, depois que ele sai daquela fase, ele se prepara porque está vindo lá na frente, né? O adolescente, ele é uma coisa que antes é um pré-pai de família, pré-mãe de família, então ele tem que se posicionar. Sabe? Não quer dizer que todo mundo vai ganhar bem, porque se você olhar ao seu redor, não é todo mundo que ganha o mesmo salário. No seu bairro, não é todo mundo ganha o mesmo salário. Na sua cidade, nem todo mundo ganha o mesmo salário. Mas as famílias, elas sobrevivem, administram. Então você, quando vai se envolver numa família, você tem que sentar e falar qual é a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? E não é a realidade do vizinho que vai resolver, a realidade daquela pessoa que está na internet que vai resolver, a realidade do pessoal do Facebook que vai resolver. Não, qual é a nossa realidade? O que a gente tem? O que nós vamos desenvolver? Como nós vamos sobreviver? Porque nós não podemos casar e sobreviver depois pelos pais, né? É óbvio que isso aí, pensar isso aí é uma coisa surreal, mesmo que eles se ofereçam, sabe? Existem muitas famílias que eles se frustram muito por isso, né? A pessoa fala, eu queria casar, fala o seguinte, vem morar aqui na nossa casa e continua no seu quarto. Então, no momento daquela decisão, fala, aqui não tem problema, não tem muito aperto, né? 2 erros. Às vezes o homem se acomoda, então ele para de gerar riqueza, porque ele fica dependendo do pai e da mãe depois de casado. Aí, praticamente, a moça fica numa situação dela não ter liberdade de ter a casa dela. Porque tem a sogra, tem o sogro que paga as contas, e tem o marido, e é onde ela se sente de uma situação que tem hora que ela tem que sair dela para poder respirar. E muitas vezes o homem não percebe, porque ele está na dele lá, né? Está suave a situação para ele. Às vezes acontece outra coisa. O casal vem na casa, mas em vez dele participar do trabalho, da rotina daquela casa, não, ele se sente hóspede. Sabe, a moça não ajuda nada, o rapaz não ajuda nada. Então você vê que existe uma regra antiga que diz que quem casa quer casa. Casou, cada um tem que ter sua casa. Eu, por exemplo, aconselho as pessoas que vêm conversar comigo, falo, olha, nem que você mora numa suíte. Porque geralmente quando você é muito tem dificuldade de pagar aluguel, os dois têm que trabalhar, é óbvio, né? Aqui no bairro que eu moro, acho que 90% das mulheres trabalham fora, mas se você for olhar hoje, tem uma grande quantidade de mulher, mas é uma estação que muda. Mas você não é obrigado a casar e trabalhar fora. De repente você fala assim, não, se for para trabalhar fora, prefiro continuar na casa dos meus pais. É um direito seu, tá certo. Ninguém pode achar que você pode pensar diferente, ou você deve fazer diferente. O que não podemos é achar que todo mundo tem que pensar igual, certo? Porque muitas vezes o moço, ele ganha pouco, mas ele quer casar. Às vezes tem uma moça, por exemplo, que ela ganha um pouco, mas ela sabe que ela não vai conseguir casar com um homem rico, porque não não está disponível tanto homem rico assim. Não está disponível tanta gente cheia de dinheiro. Então ela sabe que muitas vezes, se ela ficar esperando esse homem rico, ele não vai chegar. Ela sabe que aqueles homens bonitos na internet não vai chegar também. Ela fala assim, uma coisa, eu vou pegar o CLT, certo? A gente vai lá, economiza um pouquinho, depois compra um apartamento, economiza um pouquinho, faz uma casinha, devagar tudo vai dar certo, certo? Deus é mais na minha vida, eu quero ser feliz, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter o prazer de ter minha família. Pronto, ela vai lá e fala, você trabalha. Conheço muita gente assim, principalmente nas igrejas, né? A gente junta o dinheiro, certo? Se der para comprar o carro, a gente compra. Se não der, a gente espera um pouco mais, sabe? A gente aluga, depois a gente aluga uma casa um pouquinho maior, depois a gente compra um apartamento. Muitas famílias fazem isso porque na união dá força, certo? Então eu acredito assim, cada família deve viver a sua estação, mas sempre na presença de Deus. Indo no culto, orando. Os dois mudaram para a estação de casado. Olha, o que Deus acha disso? Vamos orar nesse sentido para fazer aquilo? Vamos orar nesse sentido para Deus prosperar naquilo? Porque essa é a diferença, irmãos, entre os casais que divorciam, entre aquelas pessoas que desanimam, voltam para trás, entre aquelas pessoas que se frustram porque se endividam, se frustram porque acreditam em fantasia. É continuar pré-adolescente na presença de Deus, adolescente na presença de Deus, orando. Até eu comentei em um outro vídeo que tem uma pastora que eu tive amizade com ela, ela incentivava, ele falou aqui na igreja, todo menino, menina que tiver 14 anos, nós vamos trabalhar em curso técnico, vamos encaminhar para as escolas do governo,
Se ele não conseguir no governo, a gente vai pagar curso para ele, mas eles querem que todos eles, quando chegar com 18 anos, tá ativo no mercado. Quem gosta de venda é venda, quem quer trabalhar com a mão, trabalha com a mão, quem gosta de trabalhar com prestação de serviço, trabalha com prestação de serviço, quem tem capacidade para fazer um trabalho maior, microempreendedor faz, mas queremos pessoas proativas, pessoas que reagem, porque a vida e a igreja precisa disso. Depois chega um período, irmãos, em que as pessoas passam por uma estação que muitas vezes Deus chama ela para um compromisso. Então este homem, essa mulher, ele tem que prestar conta para Deus daquilo que Deus chamou ela para fazer, seja uma pessoa que vai trabalhar para ajudar na igreja, para ajudar no suporte da igreja, para ajudar a servir os irmãos, receber os irmãos, cuidar do templo, do trabalho, seja pequeno, seja grande. Ou se Deus chamou esse homem, essa mulher, para falar. Porque alguém tem que falar do evangelho, o evangelho não pode parar. Então alguém tem que falar, de porta em porta, alguém tem que falar dentro da igreja, alguém tem que falar nas reuniões da igreja, alguém tem que falar no WhatsApp, alguém tem que falar no Facebook, alguém tem que falar no YouTube. Deus chamou você para falar? Se posicione e fala. Ah, pastor, mas para me falar eu quero ser igual o fulano primeiro. Não. Os 12 apóstolos, quando eles começaram a pregar, eles eram pescadores, eram simples, e eles iam daquilo que eles tinham. Aprenda isso, receba essa palavra, essa mudança de estação. Quando Deus quer que você faça, faça com aquilo que você tem. Quando Jesus estava com aquela multidão passando praticamente com fome, Pedro disse: Senhor, despera esse povo, porque eles vão desfalecer no caminho, não tem o que comer nesse lugar, aqui não tem nem como comprar, nem dinheiro para comprar, para abastecer esse povo. Quantos tem? Ah, tem mais de 7 mil. O que você tem, Pedro? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Traga aqui. Dá-lhe voz de comer. Como? Eu vou abençoar. E quando ele abençoou, sobejaram cestos. Ele falou: sente aí, todo mundo coma. A Bíblia diz que eles comeram de enjoar, se fartar, e sobejaram cesto. Não quer dizer que Deus ele vai fazer multiplicação fisicamente na sua vida, mas ele vai multiplicar aquilo que você puser às suas mãos. Se você estuda, Deus prospera. Se você trabalha, Deus prospera. Se você aprende uma profissão, Deus prospera. Você está orando? Você crê nisso? É isso que ele está dizendo. Na mudança de estação, as coisas vão mudando. A vida vai mudando. De casamento, de condição de trabalho, de condição de ministério, de condição de exercer alguma coisa. Mas você precisa estar posicionado na presença de Deus. Eu trabalho muito com isso, sabia? Ajudei muitas pessoas a abandonar os vícios, abandonarem as drogas, abandonarem a prostituição, sabe? Ajudei muitas pessoas a sair daquela vida, sabe? De pessoa vir na igreja e ficar falando amém, e se tornar pessoas que passaram a ser instrumento do Espírito Santo, sabe? Para pregar, para profetizar, para levar a palavra, para levar o evangelho para outras pessoas, para administrar igrejas, sabe? Até fiquei muito feliz, já falei em outros vídeos. Encontrei com um amigo esses dias, ele falou que ele tinha sido consagrado a pastor da Assembleia de Deus. E ele foi um discípulo que eu peguei desde o começo. Falei: olha, gerei um pastor. Meu Deus! Pela misericórdia, gerei um pastor da Assembleia de Deus. Quer dizer que para mim tudo é sucesso. Eu falei: o seu alegria é minha alegria. Eu sou sucesso daqui para frente, é o meu sucesso. Certo? Pensou se eu tivesse gerado 1000 pastores? Entendeu? Então, são estações que mudam. Agora eu pergunto, você está vivendo dentro da estação que Deus quer que você esteja? Porque é uma coisa que nós temos que perguntar. Senhor, eu estou vivendo dentro do propósito que o Senhor tem com a minha vida? Eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Eu estou agindo como eu deveria agir? Porque isso é importante. Isso é importante. Você vê que ele escolheu 12 apóstolos, um deles ficou para trás, porque perdeu a sequência da mudança de estação. Ele saiu daquele momento que ele era o tesoureiro, que todo mundo trazia dinheiro para ele comprava comida, todo mundo trazia dinheiro para ele distribuía, e uma parte dele, segundo a Bíblia, ele roubava. Jesus sabia, os apóstolos sabiam, mas aquilo cresceu dentro dele e derrubou ele, porque ele gostava de Jesus na conveniência do dinheiro. Ele servia a Deus olhando para o dinheiro que estava entrando. Quando ele percebeu que Jesus ia ser crucificado, estava sendo procurado, ele falou: bom, minha fonte de renda vai acabar lá, eu vou pegar uma fonte de renda aqui, porque a mudança de estação para ele, você entende? Ananias e Safiras são outro casal também, que eles estavam vivendo na igreja no melhor momento e decidiram trazer mentira, falsidade, sabe? Pessoas dissimuladas. Na frente dos apóstolos era uma coisa, depois fazia outra por detrás, falcatrua.
Então essa mudança de estação acontece porque Deus vai saber da pessoa quem ela é realmente. Até quando a pessoa é desempregada, sabe? Existe uma máxima que diz: se quer conhecer uma pessoa, tire tudo que ela tem. Aí você vai saber quem realmente essa pessoa é. Se uma pessoa fala assim: ah, não, eu estou desempregado, então não vou na igreja mais. Então, na verdade, você, estava na igreja, mas estava por estar. Ou então Deus dá riqueza para essa pessoa. Deus dá caminho e porta aberta. Aí ele vai saber o que essa pessoa vai fazer com isso que está na mão dela. Eu fico maravilhado quando eu falo sobre aquele pregador americano, que ele pregava, encheu muitas igrejas, aprendi muito vídeo no YouTube, que a igreja é lotada. Ele construiu 40 escolas técnicas na África e na Ásia. Porque lá eles não querem pastores, porque eles são muçulmanos. Eles não querem igrejas. Mas ele falou: se você quiser trazer escola técnica, a gente aceita. Aí ele falou: então é comigo. Em torno de $70 mil, ele pedia dinheiro para os americanos e colocava professores cristãos. Aí no meio das aulas de marcenaria, de agropecuária, daquelas aulas de coisa técnica, os pastores colocavam pastores no meio, que também eram engenheiros, pessoas técnicas, falavam do evangelho e construíram um grande trabalho dessa forma. Quer dizer, o talento que ele recebeu é para dividir com aquelas pessoas. Então muitas vezes Deus dá dinheiro para a pessoa se perde na luxúria, na lascívia, no mundanismo. Não, agora eu quero ficar só com os ricos no restaurante caro. Eu quero ficar só no shopping, aquelas roupas que a Jezabel manda fazer lá, que é tudo transparente. Mas é do shopping. É roupa curta, mas é do shopping. É roupa cara, mas é do shopping. Porque ele se perde. A identidade dessa pessoa perdeu porque ele entendeu que a estação mudou. Não porque Deus quis abençoar financeiramente, mas ele voltar a viver com o povo do mundo. Então muitas vezes você vai ver bons exemplos aqui, excelentes exemplos lá, de pessoas que souberam viver, começaram do nada, muito simples, e continuam na fé, continuam pregando, continuam executando, mas outros não conseguem lidar com a estação. No casamento, quebra. Na vida financeira, às vezes quebra, porque muitas vezes investe em coisas erradas. No ministério, às vezes também aprendem errado, depois fazem errado, quebram também. Mas a nossa oração é que o Senhor, assim como ele falou, veja como que as figueiras mostram mudança de estação. Que a mudança que esteja na sua vida, seja mudança de cidade, mudança de idade, mudança de profissão, de solteiro para casado, de casado para viúvo, sabe? De pessoas que estão no banco e passam a ir para os altares, que estão nos altares e passam para outros lugares, aonde você for, o que estiver correndo na sua vida, na mudança de estação, que a boa mão do Senhor seja com você e você esteja na direção do Espírito Santo. Amém? Deixa eu falar para você também, nós temos aqui toda sexta-feira, você entendeu a mensagem, né? Que essa mudança tem que ser, mas a presença do Espírito Santo e a direção de Deus é fundamental nas nossas vidas, na vida de todos. Toda sexta-feira, nós temos aqui também no nosso canal a Hora Nona, que na Hora Nona é o momento em que Jesus morreu, e a Hora Nona também que depois que Jesus morreu, ressuscitou, Pedro começa o ministério, ele chega no templo, Formosa, ele vê aquele coxo de nascença e diz: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro para te dar, não tenho esmola para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda em nome de Jesus. É o impacto do poder de Deus na vida do homem e da mulher. Trazemos uma palavra, trazemos uma passagem do momento em que Jesus esteve curando aqui na terra, trazemos um contexto, trazemos posicionamento para você mudar de fase, mudar de ciclo, para que a sua vida, sabe, mude de estação, mude de posicionamento, que você reaja adiante e seja um abençoado. Tem vários vídeos já aqui atrás da Hora Nona, você poderá ver, você que estiver precisando de um momento de fé, um momento de reflexão, vai ser uma bênção. Apresente para o seu amigo que está triste, apresente para os seus parentes, vai ser uma maravilha. Vou orar para você então agora, para que Deus abençoe a sua vida e a sua jornada e que essa parábola de hoje seja um instrumento de poder e vida na sua vida. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento, Senhor, abençoar essas pessoas que estão conosco neste vídeo. Que essa parábola que falamos de mudança de estação, não importa na onde eles estiverem, que situação que eles estejam, que eles mudem para qualquer um, mas que seja com a tua mão, com a tua presença, com a tua graça. Meu Deus, eu intercedo por eles também, que se tiver alguma coisa entre o Senhor e eles, que está impedindo, está travando, está amarrando, que seja derrubado por terra, que seja cancelado, mas que o teu amor, que a tua graça e o poder precioso do sangue de Jesus seja uma coisa forte e real na vida e na família dessas pessoas, que eles sejam alcançados, que eles sejam tocados, libertas, transformados. Você que está comigo, receba e tenha um momento de fé, um momento de presença de Deus e que o Espírito do Senhor assuma
toda a sua vida receba, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, estaremos de volta aqui com a Hora Nona.